Meus irmãos, minhas irmãs da paz do Senhor, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz por estar gravando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu espero que você fique até o fim, analise e reflita sobre o que eu vou estar falando. Nesse vídeo eu vou estar trazendo uma refutação sobre o que está sendo ensinado nas nossas igrejas hoje. Um ensino que eu não concordo. Eu concordava antigamente, eu achava muito bíblico, eu achava correto, mas quando eu analisei a Bíblia de forma profunda, minuciosa, eu acabei descobrindo, também com a ajuda de alguns irmãos, que esse ensinamento não é bíblico. E muitos creem ferozmente nisso. A diferença entre arrebatamento e a segunda vinda, você já deve ter se perguntado sobre isso, ou você nunca se perguntou sobre isso. O que acontece O que acontece? Vamos lá. Temos três vertentes escatológicas que tentam definir quando que será o arrebatamento da igreja. E elas são pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Bom, o pré-tribulacionismo defende a tese que Jesus vai voltar antes da grande tribulação. Grande tribulação é um momento de grande sofrimento que vai acontecer na Terra jamais visto, de acordo com Mateus capítulo 24, versículo 21. A grande tribulação vai ser um momento que Deus vai derramar sua ira sobre os moradores da terra por causa dos seus pecados e vai tentar além disso, desse objetivo, né, de derrubar a ira de Deus, a ira sobre os moradores da terra, muitos judeus vão se converter nesse período. Vai ser um momento de muito sofrimento, de muita fome, destruição, de mortes, de guerras. Bom, se você ler o Apocalipse do capítulo 6 ao capítulo 6 ao capítulo 18, você vai poder saber o que é a grande tribulação. Jesus também falou sobre ela em Mateus 24. Depois você dá uma olhada. E nessa grande tribulação vamos ter um governo mundial governado pelo anticristo. O anticristo e seu governo governando o mundo inteiro. Certo? Vai ser a unificação de todas as nações. E o anticristo vai ser o líder do mundo inteiro, né? Como se ele fosse o presidente. Bom, eu não vou me aprofundar nisso. É só para você ter uma base do que se trata a grande tribulação. Jesus ele arrebata a igreja antes desse período tenebroso. A igreja não passa por esse período tenebroso. Jesus leva a igreja para o céu. Depois de 7 anos de grande tribulação, Jesus ele volta com a igreja para a terra para destruir o anticristo e todo o seu governo. Certo? E tem o mesmo tribulacionismo que defende que o arrebatamento vai ser na metade dos 7 anos, que vai ser quando se dar 3 anos e meio, quando o anticristo vai quebrar um pacto de paz com a nação de Israel e vai começar a perseguir eles, certo? E o pós-tribulacionismo defende que a igreja ela passa pela grande tribulação, pelo Apocalipse, e Jesus ele volta somente no final, para estabelecer o seu reino. Então observe, né, que o pré e o meso, eles fazem distinção entre arrebatamento e vinda, e segunda vinda. O arrebatamento é quando Jesus ele vem, tira a igreja da terra e leva para o céu. A segunda vinda é quando ele vem com a igreja em glória, na sua parousia, né? Que é uma palavra grega. Parousia é vinda, certo? Parousia é vinda. Vai ser a sua chegada, depois da grande tribulação, em glória, em majestade, poder, vai ser a sua manifestação, a sua revelação, certo? Então, o pré e o mesmo fazer essa distinção. O pós não faz. Arrebatamento e segunda vinda dá no mesmo. Acontece ao mesmo tempo. Certo? E quais são os textos utilizados para provar que o arrebatamento e a segunda vinda é diferente? Que o pré e o mesmo fazem. Eles usam o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que eu vou estar lendo para vocês, tá? Eu vou utilizar 2 textos para que vocês compreendam, para você que ainda não entende muito sobre escatologia. O texto do arrebatamento, tá? Esse não é o texto da vinda na visão pré e mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque haverá o grito
de comando e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitaram primeiro, então nós que estivermos vivos seremos arrebatados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. O pré e o mesmo defende que aqui é o arrebatamento, tá? E agora eles vão utilizar outro texto para se falar da vinda. Um texto que fala da vinda sendo diferente do arrebatamento. Zacarias 14 diz o seguinte, que é o texto da vinda, que é após a grande tribulação na visão pré e mesmo. Está chegando um dia que o Senhor Deus julgará as nações. Então a cidade de Jerusalém será conquistada e os inimigos repartirão entre si tudo o que encontrarem nela. O Senhor ajuntará todas as nações para atacar Jerusalém. A cidade será conquistada, tudo que estiver nas casas será levado embora, as mulheres serão violentadas e metade dos moradores será levada para o cativeiro, e os outros poderão ficar em Jerusalém. Depois o Senhor sairá para lutar contra essas nações, como ele já lutou no passado. Naquele dia ele ficará de pé no Monte das Oliveiras, aliás, de Jerusalém. Essa é a passagem da vinda após a grande tribulação. Então observe. O pré defende que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17 é o texto do arrebatamento, onde Jesus ele vem somente até os ares. Jesus ele não vem para a terra, ele vem somente até os ares. Arrebata a igreja até os ares para se encontrar com ele e levar para o céu. João capítulo 14. E depois de 7 anos, Jesus ele vem com a igreja, onde ele estará com seus pés no Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias 14. Então aqui é a vinda. Então, arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, que é antes da grande tribulação, e a vinda, que é a segunda vinda dele, que seria no final da grande tribulação, que seria o texto aqui de Zacarias 14. Então é isso que o pré e o mesmo fazem. Agora o pós não. O pós defende que arrebatamento e vinda é uma coisa só. O pós-tribulacionista defende que Jesus ele vai vir após a grande tribulação. Ele arrebata a igreja até o seu encontro. E ele não leva para o céu. Ele arrebata a igreja até os ares e continua descendo para a terra. E ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras para a grande batalha. Certo? É essa a visão. O pré e o mesmo, a igreja é arrebatada e Jesus leva para o céu, e o pós não. O pós, a igreja é arrebatada até os ares e depois volta para a terra. Então, qual seria o objetivo do arrebatamento no pós, né? O objetivo seria a igreja se encontrar com Cristo, diferente do que o pré e o mesmo ensina. O pré defende que o objetivo do arrebatamento é de Jesus levar a igreja para o céu. O mesmo também. Mas o pós, o objetivo do arrebatamento é a igreja somente se encontrar com Cristo e não de ser levada para o céu. No pós, nós vamos nos encontrar com Jesus no final da grande tribulação, com ele nos ares, e depois vamos voltar para a terra. Então o objetivo do arrebatamento é se encontrar com ele e ficar com ele para sempre, tá? E aí Miqueias? O que você acha disso? É verdade a diferença entre arrebatamento e segunda vinda? Bom, dá a entender, lendo assim sem análise profunda, sem uma análise, dá para entender que Jesus, que a concepção pré e meso tribulacionista estaria correta, né? Porque o texto aqui de 1 Tessalonicenses 4 fala que Jesus ele vem até os ares somente, né? Diferente de Zacarias 14, que fala que ele vai pisar o seu pé na terra, né? Então, dá a entender que a vinda de Cristo seria em duas fases. Uma que ele vem até os ares e volta para o céu com a igreja, e a outra que ele vem diretamente para a terra, né? Porém, pelo que incrível que pareça, né, eu não acho que exista de fato arrebatamento, diferença entre arrebatamento e segunda vinda, como o pré defende. Não porque eu acho, não é porque eu acho. Ou é porque eu não quero ser pré, porque eu não gosto do pré. Não é por isso, mano. Não é por isso. Eu já fui pré até esse tempo atrás. Mas esse texto aqui que eu vou mostrar, esse argumento, ele fez eu mudar de ideia.
mudar a minha ideia de que exista essa questão de diferença entre arrebatamento e segunda vida. Não existe isso, essa diferença, como o pré e o meso fazem, de querer fazer diferença entre um e outro. Mas com base em qual texto eu eu mudei a minha concepção, agora eu acredito que o arrebatamento e a segunda vinda acontecem no mesmo momento. O que fez eu mudar de ideia? O próprio texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Porque o pré-tribulacionismo ele tem um problema muito grande mesmo. O texto aqui de 1 Tessalonicenses, eles analisam muito o verso 16 e 17, mas eles esquecem do versículo 15, né? Porque o que diz? Versículo 15 diz o seguinte: de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, o que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Então, olha que interessante. Aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o capítulo do arrebatamento, né? Aqui no versículo 17: então, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Aí o que o pré faz? Tá vendo? Aqui é o arrebatamento da igreja. Aqui não é a vinda, não é a parousia de Jesus. Mais interessante é que no versículo 15, Paulo ele fala a respeito da vinda. Olha que interessante. Eu vou ler de novo. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós estivermos vivos no dia da vinda. Então, o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Tessalônica? Irmãos, nós do que estivermos vivos no dia da vinda, da parousia, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque o Senhor, Jesus, ele vai descer do céu com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós seremos arrebatados. Quando isso vai acontecer? Na vinda do Senhor. Então observe que Paulo ele trata vinda e arrebatamento como sendo um único evento. Entendeu? Não tem diferença entre vinda e arrebatamento. Não há diferença nenhuma. Paulo não faz essa diferença. Paulo ele diz claramente no texto: nós estivemos vivos no dia da parousia, no dia da vinda do Senhor. Nós seremos arrebatados no dia da vinda, no dia da parousia. Então por que colocar o arrebatamento no começo da grande tribulação e a vinda do Senhor no final, sendo que o apóstolo Paulo ele coloca o arrebatamento no dia da vinda? Eu não entendo isso, essa dissociação do arrebatamento com a vinda. Então, se não há diferença entre vinda e arrebatamento, então isso significa que a vinda de Jesus ela não vai ser em duas fases. Uma vai ser invisível, secreta, antes da grande tribulação e a outra vai ser no final. Paulo ele não faz essa separação igual. Quem faz essa separação são os próprios pastores que fazem essa diferença. Paulo ele não faz em nenhum momento essa diferença. Eu sempre achei que aqui estava falando do arrebatamento e não da vinda, mas quando eu fui analisar o versículo 15, eu percebi que o arrebatamento ele ocorre na vinda. Às vezes nós lemos o texto abatido, nós não analisa, nós não pensa, raciocina, e nós passa batido. Olha como Paulo está sendo claro. Ele está sendo claro, não tem como distorcer isso. Na vinda nós seremos arrebatados. E quando que acontece a vinda do Senhor? É só você ler Mateus 24. É simples, Mateus 24. O que diz em Mateus 24? Olha como não é complicado. Mateus 24, versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, e todos os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram, em particular: conte para nós, quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo da sua vinda e do fim do mundo? Quais serão os sinais da sua vinda, Jesus, e do fim do mundo? Olha o que os discípulos estão perguntando. Quais os sinais que antecedem a sua vinda e os sinais para o fim do mundo? E aí Jesus responde, Jesus fala do período, o princípio das dores, que vai ser o começo lá da grande tribulação. Muitas pessoas acham que nós já estamos no princípio das dores, né? Mas não estamos, gente.
princípio das dores vai ser a primeira metade da grande tribulação. Vai ser os 3 anos e meio, é o princípio das dores na grande tribulação, entendeu? É a primeira metade da grande tribulação, o princípio das dores, tá? Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Ele fala do princípio das dores, ele fala que vai ter guerras, uma nação guerrando contra a outra, falta de alimento, epidemia, falsos profetas, o amor de muitos vai se esfriar e etc. Aí ele fala da grande tribulação, porque na crise haverá um sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo e nunca mais acontecerá uma coisa igual, mas por causa dos eleitos aquele tempo será diminuído, e quem ficar firme até o fim será salvo. Aí ele vai falando, aí quando chega no versículo 29, ele diz: depois da crise de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. Todos os povos da terra... Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem. Então observe, os discípulos perguntam: quais os sinais da sua vinda? Quais são os sinais que antecedem a sua vinda? Jesus ele fala do princípio das dores, Jesus fala da grande tribulação, e depois ele fala da sua vinda. Então, antes da vinda de Jesus, tem que haver princípio de dores e grande tribulação. Então Jesus ele volta após a grande tribulação, porque é após a grande tribulação que acontece a vinda dele. Ele mesmo disse, não sou eu que estou falando, é ele que mesmo disse, que a vinda dele ocorre depois da grande tribulação. E aí eu faço a pergunta: o que acontece na vinda do Senhor Jesus? O que é que acontece? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17, o arrebatamento da igreja. Tá bom? Que Deus os abençoe. Fique com essa mensagem. Tá bom? Um grande abraço.